Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Vamos lá? Vamos dar início a mais um estudo bíblico de quarta-feira, hoje, dia 29 de julho de 2020. Muito bem, vamos dar início com a palavra de oração? Feche os seus olhos e ore aqui comigo. Vamos juntos buscar e consagrar esse tempo ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por esses instantes que estaremos inclinados com os nossos ouvidos, com o nosso coração em mente, para receber do Senhor a tua instrução, o enriquecimento, ó Deus, do nosso conhecimento na tua palavra, na sã doutrina. Por isso, Senhor, venha dispor as nossas mentes, aquecer o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra em mansidão, mas também de uma maneira sedenta, e não apenas para termos o conhecimento, mas que tenhamos um conhecimento associado à tua graça, para que vivamos, ó Deus, por meio da tua palavra, expressando assim a tua verdade e fazendo a tua vontade. Louvado seja o teu nome, abençoa todas as partes desse estudo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos louvar a Deus? Fábio, por gentileza, nos assista numa canção onde todos nós poderemos louvar ao Senhor. Estamos aqui numa sala virtual, infelizmente não podemos juntos, presencialmente, adorar a Deus, mas ainda que virtualmente, façamos desse instante de louvor e adoração, façamos desse instante um momento santo, um momento sincero, um momento verdadeiro para com o nosso Deus. Fábio, nos assista, por favor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Muito bem, irmãos, essa canção eu particularmente gosto muito deste cântico, especialmente a altura que diz que para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Aí diz assim que meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Irmãos, esta canção é uma confissão de adoração. E de fato ela toca numa verdade sensível do cristianismo. Nós sabemos que Deus nos criou para o louvor da sua glória e que Deus nos criou para que sejamos adoradores seus. E também, em meio à adoração, nós somos contemplados com a glória de Deus, essa glória que ainda há de ser revelada plenamente no dia que Jesus voltar, pois lá estaremos. Na consumação dos séculos, estaremos lá na glória bendita, louvando o nosso Deus, totalmente desimpedidos por conta das dificuldades, das amarras do pecado na nossa vida. O nosso louvor será íntegro, perfeito, santo, pois o adoraremos em perfeição, em glória e na própria glória do nosso Deus. Muito bem, eu peço ao nosso irmão presbítero Ciro, está lá o Ciro, por favor, Ciro, nos assista aqui na leitura da palavra. Irmãos, abramos a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu peço ao Ciro que faça a leitura, por favor, do primeiro versículo ao versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, do primeiro versículo ao versículo 13. Tá todo mundo com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Cadê? Ah, tá bom. Beleza, gente? Vamos lá? Ciro, por favor, nos conduza nesta leitura preciosa da palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício
Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Obrigado, Ciro. Amém. Até aqui. Esta é uma passagem em que nós nos deparamos com a escolha, na verdade, com a unção de Davi como o futuro rei de Israel. E é surpreendente aqui que nem o pai, Jessé, acreditava muito, investia, né, as suas, como a gente diz no popular, as suas fichas no filho Davi. Todos estavam ali reunidos, fez passar um por um, mas aquele que estava por detrás das malhadas, aquele que pastoreava as ovelhas, nem o seu próprio pai poderia conceber que Deus tivesse um plano especial para ele. Nós devemos lembrar que, naquela época, pastor de ovelhas não era assim uma das melhores profissões, não era dentro da sociedade da época, não estavam ali as pessoas mais, digamos assim, badaladas, as pessoas mais notórias na sociedade. E o que fica aqui para a nossa avaliação, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos enganar a nós mesmos. Nós muitas vezes queremos enganar aos nossos irmãos com a coreografia da adoração, com a coreografia do louvor, com a coreografia, com jeitos e trejeitos da vida do crente, da vida cristã. Mas esse texto nos fala de uma verdade pontual, que Deus vê o coração, Deus conhece a nossa vida, Deus sonda o nosso coração e sabe verdadeiramente como nós somos e sabe se estamos na verdade, se o nosso coração lhe pertence, ou ao menos se o nosso coração está voltado a Ele em espírito, em verdade, como acabamos de cantar. Eu quero apenas ressaltar aqui o versículo 7 que diz: não atentes para a sua aparência. Deus falando ali ao profeta e juiz, né, Samuel, diz lá: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor
o coração. Meus irmãos, que nós possamos, à luz desse texto, crescer na maturidade cristã, parar com essa tentação nociva, como toda tentação o é de fato, mas com essa tentação até infantil de querer surpreender as pessoas, de querer surpreender os nossos irmãos e a própria igreja. Nosso desejo deve ser surpreender, entre aspas, o nosso próprio Deus, apresentando sempre um coração íntegro, sempre um coração fiel, porque é o coração que Deus vê e conhece nas nossas vidas. Que de fato o nosso louvor, a nossa vida seja um culto de adoração contínuo ao nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu peço nesse sentido que a nossa irmã Seide, uma alegria vê-la aqui conosco, né, Seide? A Seide tem enfrentado aí algumas lutinhas mais recentemente com relação à sua saúde, mas ficamos felizes de tê-la aqui na nossa sala virtual. Seide, você pode nos conduzir em mais uma oração, pedindo a Deus a bênção sobre o nosso estudo, por favor? Pai, na tua presença, Senhor, nós continuamos, Senhor. Continuamos gratos, meu Deus, por podermos, Senhor, falar contigo, por podermos, Senhor, ouvir a tua palavra, Pai. Podermos saber como o Senhor é um Deus grande, um Deus verdadeiro, um Deus bondoso, misericordioso, um Deus que sempre nos ouve, que sempre está ao nosso lado. E, Senhor, que realmente não olha, Senhor, para nós, Pai, para os nossos pecados, para nossas misérias, Pai. Mas o Senhor nos vê com o teu olhar de amor, o teu amor, Senhor, que é incondicional. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, na sua misericórdia, nos escolheu. E o Senhor tem nos dado, Pai, a graça, Senhor, da salvação, da vida eterna. Pai. Muito obrigado. E agora, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento, Pai, da explanação da tua palavra, Pai. Use, Senhor, o nosso pastor, como o Senhor tem usado, meu Deus, um verdadeiro mensageiro teu, Pai. Abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, a ouvir a tua palavra, para que nós possamos, Senhor, entendê-la realmente, meu Deus. E, entendendo-a, Senhor, nós possamos praticá-la. Nos ensine, Senhor, a praticar a tua palavra. Esteja, Senhor, conosco, Pai, nos oriente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, irmãos. Vamos então dar início ao nosso estudo bíblico desta quarta-feira. Quero crer que hoje nós terminaremos este tema. Temos tratado acerca da aliança da redenção. Hoje é o terceiro estudo, quero crer, o estudo final deste tema. Lembrando que no pacto da redenção, nós temos ali a aliança entre o Pai e o Filho. E neste pacto, Jesus ocupa o lugar de representante do seu povo. Lembrando que, como representante, Jesus assumiu satisfazer as nossas obrigações, satisfazer as obrigações daqueles que o Pai lhe deu. Então ele assume essa responsabilidade perante aqui a aliança da redenção, estando lá como o nosso fiador, como o nosso representante, como o nosso cabeça. Nós temos falado que, como o cabeça da aliança da redenção, Jesus recebeu obrigações, missões, promessas. E também temos recordado que todo pacto apresenta alguns elementos tácitos àquilo que nós conhecemos como pacto ou aliança. Por exemplo, pelo menos duas partes ali envolvidas. Um outro elemento é promessas e recompensas que estão inseridos no pacto. E também, terceiro lugar, condições, termos, obrigações e acordos que pertencem ao pacto ou aliança. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o Filho na aliança da redenção. E nós destacamos, primeiramente, a posição de Cristo na aliança da redenção.
E nesse sentido, focamos no fato de que Jesus é tanto cabeça como fiador, como o garantidor da aliança da redenção. Em segundo lugar, nós destacamos também que para Cristo a aliança da redenção foi um pacto de obras. Foi um pacto de obras. E, em terceiro lugar, nós destacamos que a obra de Cristo na aliança da redenção é limitada pela eleição. O que quer dizer esta expressão limitada pela eleição? Isso significa que a obra de Cristo na aliança da redenção tem como objetivo os eleitos, tá ok? E vimos, por fim, que a aliança da redenção pode ser vista e deve ser vista através do uso dos sacramentos por parte de Cristo. E nesse sentido, os sacramentos lhe serviam a Cristo para fortalecer sua fé nas promessas do Pai. Fé não no sentido salvífico, mas no sentido de que Cristo, o Senhor Jesus, enquanto o Verbo encarnado, esvaziado da sua glória, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ou seja, tendo duas naturezas e sendo uma pessoa, no caso o Filho, os sacramentos lhe serviam enquanto Messias, enquanto servo sofredor, para fortalecer sua fé nas promessas do Pai, promessas em cumprir os acordos, em cumprir, de fato, as recompensas do próprio pacto da redenção. Hoje, então, nós vamos falar finalmente sobre as exigências e promessas na aliança da redenção. Falamos, é verdade, sobre um pouco de exigências, um pouco também das promessas, até agora nas disposições, nos destaques que temos dado. Mas hoje vamos trazer um pouquinho mais, de uma maneira mais concentrada aqui, nesses dois aspectos, exigências e promessas ali inseridas na aliança ou no pacto da redenção. Vamos focar primeiramente então nas exigências. Queridos, quando eu chamo aqui de exigências ou falo em exigências na aliança da redenção, nós temos que entender que do Filho, como fiador do seu povo, o Pai exigiu vários aspectos, várias obrigações. Bom, para tentar melhorar aqui um pouco a metodologia da nossa aula, vou fazer uma experiência aqui com vocês, tá ok? Eu vou tentar projetar o que eu tenho aqui e aí a gente vai fazendo os destaques aqui na nossa própria projeção. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui viabilizar isso aí para vocês, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Entro aqui, share screen, vou pegar o arquivo, tá aqui, vamos lá, acho que está aparecendo aí para vocês, né? Está aparecendo, e o tamanho da fonte? Tá bom o tamanho, peraí, tá bom o tamanho da fonte? Me dá um retorno, bom, né? Beleza, então veja lá comigo aqui, queridos irmãos, exigências e promessas na aliança da redenção. Tá lá, exigências. Vamos ao item 1 aí, ao item primeiro? Vejam só, o Pai exigiu, estamos aqui, ó, quer ver? Vamos até fazer um esquema aqui, ó. Ó lá, o Pai exigiu a natureza humana de Cristo. Então, o Pai exigiu que Cristo assumisse a natureza humana nascendo de mulher. Mais um aspecto aqui, assumindo essa natureza com suas enfermidades. Está vendo lá? Pois bem, suas enfermidades atuais, né? Ou seja, toda a debilidade humana. Jesus, vale lembrar que ele é verdadeiro homem. Então, suas enfermidades atuais, embora, evidentemente, sem pecado.
Então, temos aqui dois aspectos em que o Pai coloca como exigência no pacto. Primeiro, que Jesus assumisse a natureza humana nascendo de mulher. E segunda exigência aqui neste item, primeiro, assumindo essa natureza com sua debilidade, com suas enfermidades. Diz lá a Bíblia, veja aí comigo, Gálatas 4, 4 a 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, está lá, nascido de mulher. Eu estou tentando fazer um negócio aqui. Acho que agora vai. Nascido de mulher. Nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então está lá. Isso estava inserido no pacto. Esta condição, esta exigência. Jesus nasceria de mulher. Isso significa que ele seria verdadeiro homem. Lá em Hebreus 2, versículos 10 e 11 diz assim: porque convinha que aquele cuja causa e por quem toda ou todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, está lá agora, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que isso significa? Significa que o autor aos Hebreus aqui está destacando, está de fato ressaltando a humanidade de Cristo. Esta humanidade foi uma exigência do Pai ao Filho para que cumprisse o pacto da redenção. Então nós temos o termo ou a expressão aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Significando essa expressão aperfeiçoar-se, não que Jesus precisava ser purificado, melhorado, aperfeiçoado em seu caráter, em sua conduta moral. Evidentemente que não se trata disso, mas enquanto homem nascido de mulher, em meio às suas enfermidades ou debilidades próprias ao ser humano, ele fosse através do sofrimento, pagando o preço de sua fidelidade, fosse ali então o autor da salvação, no caso aqui, nossa. E diz ainda o autor, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós estamos aqui só recordando, vendo aqui este primeiro item, está aqui o item primeiro, alguns aspectos da exigência ou das exigências do Pai neste item aqui. Olha só, Hebreus ainda 2, 14 e 15. Diz lá, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então está lá, destacando aqui, desses também ele igualmente participou. Igualmente participou de quê? Da carne e do sangue, nascido então Jesus de mulher. E diz o texto ainda de Hebreus 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, olha lá, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, isso para destacar essa verdade de que Jesus, ao assumir a natureza humana, ele também assumiu a fragilidade humana e, em meio a esta fragilidade no sentido de ser limitado, no sentido de ser verdadeiro homem com as suas debilidades, ele teve realmente dor, ele teve realmente sede, ele teve realmente fome, ele teve realmente angústias como nós temos. Diz aqui que ele teve também verdadeira setas dos inimigos, no caso de Satanás, levantadas, lançadas contra ele, pois diz o autor aos Hebreus, foi ele tentado em todas as coisas, igualzinho a nós, a nossa semelhança, mas evidentemente porque ele tem, ou porque Jesus tinha uma união hipostática, na verdade ele tem até hoje,
ele tem a natureza humana e a natureza divina em hipóstase, e por isso ele não pecou, porque ele é verdadeiro Deus. Nele está toda a divindade e por isso ele não pecou. Vamos ainda no item 2 aqui, mais algumas exigências do pai. Tá lá. O pai exigiu que se colocasse, no caso Jesus, sob a lei. Tá lá no pacto, condições do pacto, cláusulas do pacto. 2, a fim de pagar a penalidade do pecado e merecer a vida eterna para os eleitos. Percebam, todas essas características, todas essas exigências, na verdade, estão inseridas no pacto. Que Jesus se colocasse debaixo da lei, está aqui. Com que propósito? Pagar a penalidade do pecado. Com que objetivo final, né? No caso, este é o propósito, né? Merecer a vida eterna para os eleitos. Então, diz lá, Gálatas 4 a 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus tinha que cumprir a lei, porque não apenas ele tinha nascido de mulher, mas como homem, ele tinha que se submeter, ainda que sem pecado, ainda que como o verbo encarnado, ele tinha que cumprir a lei. Por isso, nascido sob a lei, para resgatar os que vivem, nós então, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Salmo 40, versículo 8, está lá. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, Jesus tinha que ser um cumpridor da lei, se colocando debaixo da lei, pagando a penalidade do pecado, para merecer em nosso lugar a vida eterna. Mateus 5:17, ele mesmo, o Senhor Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, nós estamos destacando aqui algumas exigências que estão ali no pacto ou na aliança da redenção. Terceiro aqui, para a gente encerrar, algumas dessas exigências, como eu coloquei aqui, não coloquei, mas de fato temos apenas algumas mostras de exigências ou das exigências do pai ao filho. Olha lá, terceiro, o pai exigiu que aplicar... Ixi, eu vou errar aqui esse negócio aqui, peraí. Ixi, foi tudo errado. Volta aqui. Vamos ver. Aqui. O pai exigiu que aplicasse seus méritos a seu povo, regenerando. Vou ter que mudar o sistema aqui. Acho que eu tenho que fazer isso aqui. Não, como é que eu faço? Eu tenho que ir aqui primeiro, né? É isso. Então, lá. Levando a conversão, dotando-o de fé, santificando, por meio da operação do Espírito Santo. Então, deixa eu fazer a leitura aqui deste terceiro item, a leitura corrida. Então, tá lá, o pai exigiu que Jesus aplicasse seus méritos a seu povo, regenerando, levando-o à conversão, dotando-o de fé, santificando por meio da operação do Espírito Santo, assegurando assim a consagração de suas vidas a Deus. Foi uma exigência do pai ao filho. Evidentemente que nós sabemos que a obra aqui da redenção, por exemplo, é do Espírito Santo, mas nós sabemos que fora Jesus quem enviou o Espírito Santo com este propósito. Por isso que nós colocamos aqui que essas exigências se cumpriram por meio de Jesus, mas de fato com a operação do Espírito Santo, como está registradinho aqui. Caramba, faltou. Fabão, tá pensando aqui que esse negócio. Ah lá. Então vamos lá. Por exemplo, esse texto aqui de João 17, 19 e 22. Diz assim:
Jesus diz lá na oração sacerdotal: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Então, alguns destaques aqui, diz o Senhor Jesus. Oxa, vamos lá. E daí perde o negócio aqui. Vamos lá, aí. Eles também sejam santificados na verdade. Era responsabilidade do Filho em cumprir essa exigência ao Pai em nosso favor. E diz lá, por aqueles que vierem a crer em mim, tenho transmitido a glória que me tens dado. Então, vocês percebam aqui na própria oração sacerdotal como um todo, algumas exigências do Pai a fim de aplicar os seus méritos a nós e também levando-nos à conversão, levando-nos à fé, levando-nos à santificação e levando-nos a compartilhar a sua glória. Como Jesus diz, tenho transmitido a glória que me tens dado, a glória do próprio Senhor Jesus. E para encerrar definitivamente a nossa temática, falamos das exigências, agora nós vamos falar das promessas que estão ali inseridas no pacto da redenção. Então lá, algumas das principais promessas do Pai ao Filho no pacto da redenção foram. Olha que interessante, meus amados. Mas antes de eu começar aqui a leitura e grifar para vocês alguns textos, vale lembrar que, portanto, fica a dica, né? Sempre que vocês lerem ou um texto messiânico, um texto profético acerca do Messias, ou quando vocês lerem Jesus falando ao Pai, citando o Pai, percebam que Jesus sempre faz colocações em conteúdo pactual. Esta é a dica. Quando vocês forem ler a Bíblia, lembrem-se disso. Tentem localizar ali Jesus fazendo, evocando, Jesus se referindo à sua relação pactual com o Pai. Então vamos lá, algumas das promessas do Pai ao Filho. Primeiro item aqui, ó. O Pai lhe prepararia um corpo não contaminado pelo pecado. Lá, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, diz: isso é promessa do Pai. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios de oferta não quisesse, antes um corpo me formasse. Então, Jesus teve um corpo, e aqui no sentido de ressaltar a sua santidade e pureza, lembrando também, então, da união hipostática. Veja só a segunda promessa aqui. O Pai ungiria, dando-lhe o Espírito Santo sem medida, qualificando assim para os ofícios messiânicos. Percebam como Jesus era verdadeiro homem e estava como homem, no caso, como segundo Adão, exercendo aqui os seus ofícios messiânicos, porque o próprio Espírito seria derramado, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, seria derramado sem medida na vida do Filho, enquanto cumpridor do pacto, enquanto cumpridor dos ofícios e deveres e missões messiânicas. Então veja só, lá um texto profético, Isaías 42, versículo 1, nós já percebemos uma profecia com relação ao Filho, com relação ao servo sofredor, de que ele teria o Espírito Santo de uma maneira abundante na sua jornada messiânica. Então diz lá: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para nós.
para os gentios. Então está lá a expressão, pus sobre ele o meu espírito. Devemos lembrar, à guisa de curiosidade, que aqui é uma profecia aproximadamente 700 anos antes de Jesus, antes do verbo se encarnar. Então o próprio Antigo Testamento já fala aqui em linguagem pactual da promessa de que o Pai derramaria sobre ele o Espírito Santo. Também aqui, no texto profético ainda de Isaías 61, versículo 1, diz lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É um texto de Isaías, do profeta Isaías, mas que nós encontramos Jesus citando essas palavras, evocando essas palavras lá no Novo Testamento, evidentemente, né? Registradas essas palavras em Lucas 4, versículo 18. Então, temos aqui como uma expressão profética, o próprio servo sofredor, o próprio Messias falando e afirmando: o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E com que propósito? Para exercer exatamente o seu papel messiânico, que era pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Uma expressão que nós poderíamos entendê-la também como o anúncio, a inauguração do reino de Deus, este reino trazido por Cristo, ainda em caráter invisível, ainda em caráter incipiente e embrionário, este reino que o próprio Senhor consumará na sua volta. Vamos lá, terceiro item onde nós podemos destacar algumas promessas do Pai para que o Filho cumprisse ali o pacto da redenção. Então, o Pai o apoiaria na execução de sua obra e o habilitaria a realizar a destruição de Satanás e o estabelecimento do reino de Deus. Então, isso aqui é a promessa do Pai ao Filho. Apoiaria na execução da sua obra. É um comprometimento do Pai com o Filho. Habilitaria a realizar a destruição de Satanás e a realizar o estabelecimento do reino de Deus. Então, voltando a Isaías, diz lá Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Então vocês percebam, é o profeta Isaías sendo boca de Deus, revelando que o próprio Deus chamou em justiça o Filho, tomando e que o tomaria pela mão e o guardaria. Tá vendo? Tudo isso aqui é promessa ao Filho. Te faria, vou errar aqui tá aqui, ó. Te faria mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Promessa. Com que objetivo? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Também uma expressão que faz referência à inauguração do reino de Deus que Jesus trouxe, que Jesus inaugurou. Olha só, João 11 aqui, 41, 42. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Olha só esse texto aqui, ele é curioso. Eu tenho dito que Jesus, ele era, enquanto Messias, enquanto o Verbo encarnado, ele era totalmente dependente do Pai e que tudo o que ele fazia, ele dependia do Pai para de fato realizar, para de fato fazer. Isso estava ali contido no pacto. E esse texto de João 11, narra ali o finalzinho da ressurreição de Lázaro. Então, o próprio Senhor Jesus revela neste texto
Aqui a expressão, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Porque o próprio Senhor Jesus ora para realizar aquele milagre e ele mesmo, ou seja, a ressurreição de Lázaro, e ele mesmo explica: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Por que ele diz isso? Por conta da sua relação pactual, neste caso aqui, por conta da promessa do Pai, que o auxiliaria, ou apoiaria aqui, ó, o apoiaria na execução. Habilitaria a realizar a destruição de Satanás. Lembrando que a destruição de Satanás, ela também é tida quando Jesus traz o reino, inaugura o reino de Deus entre nós, tá ok? E aqui em Lucas 22 nós temos: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa aqui entre o pai e o filho. Vocês sabem que aqui Jesus estava no Getsêmani sofrendo profundamente, com a sua alma profundamente angustiada, e o próprio pai envia do céu um anjo para confortá-lo. Isso estava no pacto. Bonito ver isso, né? Bonito ver o pai assistindo o filho enquanto o filho cumpria a sua obrigação pactual, lembrando que cumpria em nosso lugar. Esse é o ponto que toca profundamente, ou menos deve tocar profundamente a nossa alma, que Jesus se dispôs voluntariamente a fazer e a passar por tudo isso em nosso lugar. Vamos lá, quarto ponto aqui das promessas. O Pai o livraria do poder da morte e o exaltaria, entregando-lhe todo o poder do céu e da terra. Então tá lá, o livraria do poder da morte, é uma promessa, e exaltaria o Filho, entregando-lhe todo o poder do céu e da terra. Olha só que joia aqui no Salmo 16, versículos 8 a 11, diz assim, também um salmo messiânico. Curiosamente, lá, está aqui, ó, grifando aqui agora, Atos 2, 25 e 28, o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão cristocêntrico, ele faz menção exatamente deste salmo messiânico. Então vamos lê-lo aqui. O Senhor, tendo sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Percebam aqui, é uma linguagem profética, é um salmo messiânico que está colocando aqui as palavras da própria boca do Messias, do Verbo encarnado. Então diz lá, o próprio Senhor Jesus diria, como de fato expressou e viveu por meio dessa verdade, ele diria porque aqui nós estamos falando de um salmo, Jesus ainda não tinha sido encarnado. Então nós temos aqui um salmo messiânico. Ele diria, estando ele à minha direita, ou seja, o Pai, não serei abalado. Uma promessa do Pai, que o sustentaria, que o livraria do poder da morte. E diz lá, até o meu corpo repousará seguro. Está aqui. De fato, Jesus teve o seu corpo guardado no sepulcro, mas, sobretudo, o que está sendo dito aqui? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está sendo ressaltada aqui a ressurreição, promessa do Pai que, ao cumprir o pacto, todas as exigências do pacto, sobretudo a última exigência e, na verdade, a exigência pela qual todo pacto gira em torno à exigência da morte na cruz. O que está dito aqui a título de promessa? Que o Pai ressuscitaria o Filho, não deixando a sua alma na morte, e então não permitirás que o teu santo, que o Messias, que o Filho veja a corrupção. Aqui não é corrupção moral, evidentemente, é a corrupção da deteriorização do
corpo por conta ou em face da morte. Olha lá, Filipenses, porque nós destacamos aqui que, aqui ó, vou fazer de novo aqui assim, ó. Exaltaria, tá vendo aqui, ó, ficou cinza, é meio cinza e amarelo. Ih, agora apagou, eu vou te falar, esse negócio aqui olha, eu vou te falar, negócio de pandemia, tá por fora, hein? Não aguento mais essa pandemia mesmo, né? Diz lá, 2, exaltaria entregando-lhe todo o poder do céu e da terra. Olha só, Filipenses, exatamente isso, ó. Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque era uma promessa no pacto. E por que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrarão a Jesus? Porque é uma promessa do pacto. Essa promessa ainda há de ser cumprida, hein? Curioso isso, né? Isso ainda não aconteceu. Acontecerá na vinda. Então, bonito pensar assim, que no próprio retorno de Cristo, o Pai ainda acertará esse pacto, né? Completando esse pacto com o Filho. Muito bonito ver a redenção desta maneira, né? Irmãos, tudo isso aqui vai dar munição para que nós possamos desenvolver a nossa visão ou a nossa cosmovisão sobre a redenção, né? Muito bem. Quinto lugar aqui, ó, mais uma promessa. O Pai o habilitaria o Filho, portanto, a mandar o Espírito Santo. Lá, vai ficar amarelo, hein? Aí, ficou amarelo. Então, olha só, Jesus aqui, de fato, o Pai cumprindo essa promessa e Jesus, então, enviando da parte do Pai o Espírito. Diz lá João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E, de fato, Jesus, da parte do Pai, envia o Espírito Santo. Este também é um ponto ali do contrato, do pacto, da aliança entre o Pai e o Filho. Estamos encerrando, gente. Ó, só faltam mais esses 2 itens aqui. 6º item aqui, a título de algumas promessas do Pai ao Filho. Vejam lá, que todos os que o Pai desse ao Filho iriam a ele, de modo que nenhum deles se perderia. Coisa muito interessante, muito profunda e abençoadora. Estava contido no pacto da redenção, que todos os que o Pai desse ao Filho iriam a ele, iriam ao Filho, de modo que nenhum deles se perderia. Uma promessa do Pai ao Filho. E Jesus diz isso aqui em João 6, 37, 39. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, tá aqui, ó. Já errei de novo, peraí. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tá vendo aqui? Promessa do Pai para o Filho. Está lá contida no pacto. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas você poderia entender aqui, mas para cumprir o pacto. Entenderam? E sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E João 6,40 está lá. Um outro aspecto interessante aqui, ó. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tem a vida eterna. E a promessa aqui, que o próprio Senhor Jesus ressuscitará todos aqueles, né? Que creem no Filho. O próprio Cristo o ressuscitará no último dia. Então você veja que tem um aspecto aqui que Jesus ainda não pôde usufruir dessa promessa, né, enquanto filho, de que ressuscitaria o seu povo na consumação dos séculos. Então é curioso atentar que existem alguns elementos aí do pacto que ainda não foram cumpridos, ou seja, o pacto em certos aspectos ele está ainda em vigor.
Tá? Evidentemente, com relação à expiação, que é o foco central do pacto, esse aspecto foi totalmente cumprido na cruz. E para encerrar, o último item aqui que vai ficar amarelo, o Pai prometeu que uma multidão inumerável seria salva, promessa, de modo que o Filho reuniria gente de tudo que é canto do mundo, reuniria gente de todas as nações. E eu vou pegar aqui no Antigo Testamento para vocês saborearem esta profecia, ao mesmo tempo esta promessa pactual, desde o Antigo Testamento, fazendo uso aqui dos salmos messiânicos. Salmo 22, versículo 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra. Perante ele, vou errar aqui de novo essa caneta, é uma caneta aqui que... Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então, lá, a leitura do versículo ficou prejudicada. De novo, então, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Nada mais está sendo aqui vaticinado aquilo que estava contido no pacto da redenção. E para encerrar neste aspecto também, diz lá Salmo 72, 17: subsista para sempre o seu nome e prospera enquanto resplandecer o sol. Uma linguagem profética aqui, né, acerca do Messias. E diz lá: nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Destacando aqui com isso, de que a multidão, ou uma multidão inumerável, seria salvo, de modo que o Filho reuniria, como tem reunido, povos de todas as nações. Então, irmãos, nós vamos encerrar agora definitivamente o nosso estudo. Deixa eu tentar voltar aqui a imagem. Muito bem. Estou me livrando desse sufoco aqui, né? Porque não é fácil manusear esse negócio aqui. E então nós encerramos este tema destacando na aula de hoje, sobretudo, as exigências do pacto, exigências do Pai para o Filho e também as promessas do Pai para o Filho. Tudo isso é também preparatório e vai dar condições e sequência para que nós possamos desenvolver um outro pacto, que é o pacto da graça. Este pacto realizado agora com o povo da aliança. E este povo da aliança estava ali sendo o fulcro central, sendo de fato o centro motivador do pacto da redenção. Então, nós encerramos assim esta pequena jornada estudando a aliança da redenção, que é importante para que nós possamos entender e aprender um pouquinho mais de profundidade o pacto da aliança que nós, se Deus permitir, iniciaremos na próxima quarta. Tá bom? Queridos, vamos encerrar com uma palavrinha, uma palavra querida e abençoada de oração. Eu peço ao nosso irmão Atílio Dáurea, seu Atílio, nos conduza numa palavra de oração. Por favor, habilite o seu microfone para que possamos dar o amém. Por favor. Aê, oremos com seu Atílio, irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, a podermos estudar a Tua palavra e recebermos de Ti a Tua revelação. Te damos graças, Senhor, e Te louvamos pela história de todos os pactos, principalmente da redenção, Senhor, que nós estamos estudando hoje. Ajuda-nos, Senhor, a podermos entender cada vez mais a Tua palavra e a colocarmos em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a empregarmos em nossas vidas e a nos convencermos dessa atitude amorosa Tua, através de Jesus Cristo, nos enviado a nós para nos redimir. Damos graças, Senhor, e com o perdão de nossos pecados, Senhor, nós Te louvamos, pedindo, Pai,
que tu nos abençoes, para que possamos perseverantemente podemos revelar e testemunhar estas verdades que recebemos de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Um ótimo resto aí de semana. Espero vê-los na nossa próxima programação aqui no Zoom. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.